Eu só tenho uma coisa a dizer, que grande jogo Vila Real e Liverpool protagonizaram. Um jogo extremamente incrível, tanto pelo roteiro como pela partida em si. A gente vai comentar tudo isso no vídeo aqui de hoje, mas antes de tudo eu te peço para se inscrever no canal, para você continuar acompanhando os vídeos e inclusive acompanhar a análise de Real e City, que vai ser um grande jogo com certeza amanhã. Então se inscreve porque é muito importante, tanto para mim quanto para você continuar assistindo o conteúdo aqui do canal, se você gostar. Falando do jogo entre Vila Real e o Liverpool, a gente vai comentar tudo. O jogo tá quase acabando, quando eu saí tava 82 minutos, mas eu decidi gravar logo para me adiantando, porque tá 5-2 no agregado, então eu não acredito que vai mudar muita coisa. Pode ter um gol ou outro, não comentar algo talvez tão importante, um lance interessante, mas a real é que o que aconteceu de importante no jogo já vai ser comentado aqui, que é principalmente a classificação do Liverpool, que novamente a conquistou no jogo. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Qual o grande panorama? O que é que eu queria retratar, né? Antes de tudo, a classificação do Liverpool, que é gigante, que a terceira classificação do Liverpool para a final em 5 anos, o que mostra o grandioso trabalho do Klopp, não só nessa temporada, porque nessa temporada, acima de tudo, ele está vivo em 4 competições. Na verdade, uma já ganhou, outras 3 está disputando, está atrás do City por 1 ponto e ainda tem 4 jogos, né, no campeonato inglês da Premier League, e vai ainda disputar, acho que é a Copa da Inglaterra, né, se eu não me engano, e tem a Champions League que está chegando à final. Então, enfim, é um trabalho grandioso do Klopp. Mas falando sobre o Vila Real, que acho que o resultado que vinha acontecendo até o início do segundo tempo é o que surpreendeu. Era um Vila Real que chegava desacreditado, que ninguém esperava que o Vila Real pudesse mudar o panorama por quem jogava, contra quem jogava, né, porque é o Liverpool, um grande time que disputa tudo isso que eu falei, e também pelo desempenho que o Vila Real teve no primeiro jogo. Foi um desempenho muito abaixo, um Vila Real que atacou muito pouco, que tentou fazer muito pouco ofensivamente falando, né, e que ainda por cima não resistiu o ataque do Liverpool, apesar de resistir até um determinado momento, mas assim, não conteu tantos danos. Então, pelo que desempenhou o Vila Real, a gente já tinha essa perspectiva de que o Liverpool conseguisse passar, mas não dentro dessas condições. E o Vila Real fez um jogo muito interessante pelo seguinte fato: quando o Vila Real perde aquele jogo, e pelo futebol que apresentou, a gente já tinha como certo que o Liverpool iria passar. Na verdade, ainda tem uma margem, mas é muito provável que passe. Inclusive, eu nem queria assistir o jogo, mas estaria fazendo uma grande bobagem, com certeza. O que acontece? Perdeu e tal, a gente já estava na dinâmica de que o Liverpool ia ganhar. Mas o Vila Real chega no seu estádio, na sua casa, se impõe, joga melhor que o Liverpool, propõe o jogo, enfim. Então foi algo que nos surpreendeu, inclusive buscando o resultado. E aí você tem, no primeiro lance, né, no primeiro gol ali, um cruzamento do Estupiñán, o Capoue vai lá, recebe esse cruzamento, dá assistência para o gol do dia, né, do Diá. Depois você tem o segundo gol, né, também com o passe do Capoue pela direita ali, ele faz o passe para o Coquelin, ou Coquelin, melhor dizendo. E o Coquelin consegue recuperar aquilo que perdeu, consegue colocar novamente ali o Vila Real na disputa, estaria 2-2 no placar agregado, e o Vila Real tá ali precisando buscar a classificação na sua casa, que é uma condição muito favorável. Para muitos estaria tudo resolvido, né? Estaria tudo resolvido porque, ou melhor, já estaria né, tudo resolvido. Agora não me expressei muito bem, mas para muitos Vila Real chegaria melhor, né? Poderia talvez ali estar buscando uma classificação inédita e surpreendente, contrariando as expectativas, mas eu já estava naquela calma. Se o Liverpool fizer o que pode, o Liverpool vai se classificar. Se o Liverpool voltar concentrado, ajustar a questão do aspecto anímico, é outro jogo. Mas qual é a grande questão que eu acabei interrompendo meu raciocínio e não pontuei? Era um Vila Real que tinha desbancado a Juventus, que eu acho que era até favorita, tem uma discussão, né? Para mim era equilibrado, mas enfim, você tinha também o Bayern, que era favoritaço, e agora o Liverpool. Então o Vila Real cai de uma maneira grande, semifinal, ninguém imaginava e tal. Mas ainda era assim, aquela queda que você fala, é o Liverpool, chegou aqui, o Vila Real, o confronto não estava aberto, era uma ideia de que, caiu para um grande, não vai conseguir fazer muita coisa. Mas o Vila Real mostrou que pode nesse jogo, então acho que é uma desclassificação mais honrada do que seria, porque já foi incrível, ninguém imaginava o Vila Real chegando à semifinal da Champions League, ainda mais vencendo o Bayern, né? E depois, né, agora
ainda conseguindo reverter um resultado muito negativo, apesar de que contra a sua casa, ou melhor, na sua casa, mas contra o Liverpool, que é um time gigante, não só em termos de história, mas é um time gigante em termos do seu retrospecto, de tudo que tem conquistado, inclusive nesse trabalho do Klopp. Então, assim, o Villarreal, no primeiro tempo, botou o time do Liverpool no bolso, e se o Liverpool não ajusta ali a questão mental, poderia ser outra partida. Tudo vai depender do mental, mas o Liverpool em sua plenitude é muito melhor do que o Villarreal. A gente já imaginava isso, imagina isso. Então é o Liverpool classificado que vai pegar ou o time do Real ou o time do City. A gente pode ter a reprodução de uma final que a gente teve lá no ano de 2018, onde o Real Madrid ganhou por 3-1, aquele time de Cristiano Ronaldo, que chegou à sua terceira Champions consecutiva, um feito assim histórico que poucos times conseguiram, times como Ajax, enfim, o próprio Real Madrid já conseguiu 5 Champions seguidas, se eu não me engano, mas enfim, pode ser uma reprodução aí de um confronto muito interessante. As duas equipes chegam muito bem, o Liverpool para mim ainda é favorito, mas enfim, é um jogo grande, galera, não tem nem muito o que comentar, é tanta informação, tanta análise que é possível, que assim, muitas coisas a gente esquece. É um jogo que eu fico muito empolgado, talvez eu nem gravasse o vídeo, mas acabei decidindo gravar e decidindo assistir, porque para mim o Liverpool estava muito bem encaminhado ali, muito provavelmente passaria pelo que fez o time do Liverpool propriamente. E assim, foi um jogo muito legal, a maneira que o Villarreal é interessante, num cenário, nesse jogo bastante interessante, cai de maneira digna, apesar de ter tomado esses 3 gols de diferença, né, e perdido pro Liverpool, porque é um grande time. Enfim, acho que o Villarreal cai de uma maneira muito mais espetacular, muito mais marcante. Então, apesar de perder, né, talvez a derrota não seja muito bem assimilada, talvez pelo torcedor do Villarreal, não sei, né, apesar de ser grande, chegar pela semifinal e tal, tudo aquilo que eu falei, mas cai de uma maneira muito honrosa, colocando um dos postulantes ao título, talvez o time que vai ganhar o título, né, no bolso, jogando muito bem. Então, enfim, essa foi a análise do vídeo, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, deixa o seu like, se inscreve para acompanhar, inclusive, a análise do jogo entre Real e City vai acontecer amanhã. Palpita também aqui nesse vídeo quem é que você acha que vai passar e qual a sua expectativa para a final, se tivermos uma final inglesa ou se o time do Real Madrid, que vem aí conseguindo reverter cenários muito adversos de uma maneira surpreendente. Enfim, tem sido um time que muitas vezes não tem jogado tão bem, mas quando precisa tá ali e busca classificação. Será que é mais uma virada histórica do Real Madrid, esse time gigante aí que tá disputando aí, tá buscando a sua 14ª Champions? Enfim, essa Champions sem dúvidas é a maior Champions de todos os tempos, é a maior Champions que eu assisti. Então, enfim, é incrível. Só agradeço a você por ter assistido até aqui e até a próxima oportunidade.